Só que aí, quando eu estava ainda na igreja, eu ainda estava com aquele companheiro. E pastor Esté, eu queria aquele companheiro de qualquer jeito. E eu orava, eu subia monte, e era com uma fotinha dele no joelho. Nossa. No óleo ungido, no monte. E ele no crime ainda. E ele preso, porque quando ele estava comigo, ele foi preso 22 vezes, né? Então, o máximo que ele ficava na rua era 6 meses. O resto era tudo preso, né? E aí, eu lembro que eu orando por ele, e meu pai ficou doente, né? Meu pai ficou doente, ficou internado no hospital, e eu fui ficar com meu pai. E aí, apareceu um rapaz, que ele estava todo de branco. Nessa época, eu não sabia ainda direito, mas estava escrito capelão. Né, na camisa dele. E aí ele foi no leito que meu pai tava, eu tava sentada. E ele olhou pra mim e falou assim: levanta tuas mãos. Aí eu pensei que ele ia falar algo do meu pai, né? Esperançosa. Eu falei, deve ser algo do meu pai. Aí eu levantei as mãos. Ele falou assim: Deus manda te falar que se você insistir com esse homem, você vai chorar lágrima de sangue. Nossa. Aí eu falei assim, ai meu Deus. Eu fiquei toda desmoronada, né? Porque eu amava, queria aquele homem de qualquer jeito. E eu falei, nossa. Aí ele só entregou isso e ele repetiu novamente. Ele falou, se você insistir com esse homem, você vai chorar lágrima de sangue. Esse homem não é pra você. E tem gente que fala que Deus ainda não fala essas coisas. Não, né? Esse capelão a gente conhecia, né? Não sabia nada da sua história. Nada. E aí, quando ele saiu, eu falei, ai Senhor, se é o Senhor, fala comigo. E ainda a Bíblia. Porque quando é na vida sentimental, a gente... E outra coisa, a gente quer porque quer, né? A gente não quer ouvir a voz de Deus. E aí, quando eu abri a Bíblia, estava escrito assim, não ficará pedra sobre pedra que Deus não derribará. Eu creio que Deus estava dizendo assim, vai se cumprir. Vai se cumprir, né? E eu falei, eita, meu Deus. Aí pronto, saí dali, tá bom. E nessa época ele estava preso na Papuda. E ele pegou e fugiu da cadeia mais segura de Brasília. Da Papuda. Ele disse que fez uma aliança com Deus, que se Deus permitisse ele sair daquela cadeia, sem nenhum policial ver, que ele ia ser crente junto comigo. Aí eu falei, pronto, chegou a vitória. Isso, depois que Deus falou. Depois que Deus falou, pastor Esther. O inimigo é sujo, né? Quer nos enganar de qualquer jeito. E quando ele chegou lá, eu falei, uai, você já... Como assim? Aí ele, eu fiz uma aliança com Deus, nós vamos embora pra Bahia, eu vou ser crente junto com você. Eu falei, pronto, a vitória chegou, gente. E aí Deus levou uma pastora lá em casa. Eu com tudo pronto. A pastora falou assim, missionária, Deus manda dizer pra você que não é pra você ir. Deus não tá nesse negócio de você ir embora daqui. Eu falei, mas ele é meu marido, eu orei tanto por isso, Deus libertou ele, Deus, né, fez a obra. E eu aprendo, pastor Esté, que Deus não faz a obra se a pessoa não dá lugar. Né? Ele conhece, quem conhece o coração do homem é Deus. Né? Ele sabe, é por isso que fala, né, que muitos adoram o Senhor com os lábios, mas o seu coração tá longe. E esse era ele, né? Da boca pra fora, tava crente. Fui embora, pastor Esté. Você foi? Fui embora. Desobedeci a Deus. Fui embora. E quando eu cheguei lá, pastor Esté, esse homem ficou bonzinho. Não, antes, quando eu cheguei lá, eu cheguei na madrugada, ele já tinha vindo em Brasília pegar um carro roubado. E quando foi de manhã, já chegou com uma caminhonete roubada. E ele falou assim, é o último roubo, porque eu vou ser crente junto com você. Eu falei, então tá bom, é o último roubo, né? Tá. E ali ele vendeu aquela caminhonete, nós compramos as nossas coisas, né? Tudo amaldiçoado, né? Como é que pode? E ali tá bom, e ali eu fui pra igreja com ele, e Deus me deu um sonho, pastor Esté. Que algo passava em cima de mim e eu morria na hora. E a minha alma era tirada do meu corpo. E eu chegava em um lugar assim que era muito amplo, muito, muito verde, um lugar muito, muito lindo. E eu não lembrava nem dos meus filhos, mas o gozo de estar naquele lugar era muito bom. E uma voz falou comigo assim, volta, você não terminou. E eu falei, não vou voltar, que tá tão bom. E aquela voz falou novamente, volta, você não terminou. E eu falei, não quero, não queria voltar daquele lugar. E quando eu via a minha alma, eu via o meu corpo no chão. E meu corpo estava todo ensanguentado e com a roupa toda rasgada. E eu via a minha alma entrando no meu corpo, nesse sonho que eu tive. E aí eu levantava e eu saía correndo, pedindo um socorro e ninguém me ajudava. Ninguém me ajudava. E aí eu acordei. Quando eu acordei, você sabe, pastor Esté, quando não é um sonho. E meu coração começou a acelerar muito forte. Eu falei assim, eita, meu Deus, o que é isso? Aí eu já desci orando, né? Desci da cama orando. E eu escutei a voz de Deus dizendo assim, você vai passar no vale da sombra da morte. Eu falei, ai, meu pai. E aí levantei e tudo. Aquele dia foi um dia muito assim que eu fiquei pensativa naquilo.
Fui no culto à noite, era uma festividade. Eu lembro que o cuidado de Deus sempre foi lindo na minha vida. Eu lembro que o pregador, a igreja estava cheia, era uma festividade. E Deus mandou o pregador mandar eu ficar de pé. Aí olhou pra mim e disse assim, Deus manda dizer que tá fechando a sua sepultura hoje. E eu falei, amém. Recebi aquela palavra, fui embora pra casa. Quando foi no outro culto, era outro pregador. E aí ele olhou pra mim e falou assim, Deus tá fechando uma sepultura na sua vida. Algo ia acontecer. Porque aquilo que era de Deus, ele confirma. Ele confirma várias vezes, né? Uhum. E ali, tá bom. Isso foi no meio da semana, quando foi final de semana, esse homem sumiu. Né? Esse homem que tava bonzinho na igreja, agora não tava mais. E esse homem sumiu. E aí, quando foi tarde da noite, eu falei assim, eu vou ver onde é que ele tá. E fui na casa da mãe dele. E quando eu fui pra casa da mãe dele, quando eu cheguei lá, ele tava com uma mulher lá na frente, né? Mó coisa. E eu só falei assim, quer dizer que você me traz de Brasília pra fazer isso comigo? Esse homem, pastor Esté, me espancou. Esse homem me bateu tanto, tanto, tanto. Eu tô contando isso aqui pra você ver o tanto que a desobediência, ela é terrível. Porque Deus falou que não era pra mim. Uhum. Deus falou que eu ia chorar lágrima de sangue. Ele me espancou, ele me bateu tanto, pastor Esté, que deu hemorragia no olho esquerdo. Rachou o osso do meu rosto. Traumatismo facial. E eu deu febre altíssima na hora. E eu sangrei por todo lado. E aí o que aconteceu? Eu só chorava sangue. O meu choro era de sangue, deu hemorragia no meu olho. Né? Então, quando eu chorava, só saía sangue. E o que o profeta falou? O que o profeta falou. E eu lembro que ele só me soltou, ele me murrando muito, ele só me soltou porque a mãe dele veio e eu gritei, o sangue de Jesus tem poder, mas já estava toda lavada de sangue. E saí correndo, igual o sonho. Quando você falou, eu falei assim, vai sofrer um acidente. Eu nem imaginava uma coisa dessa. Sim. E aí eu saía correndo, pedindo ajuda e ninguém me ajudou. Sei que com aquela ânsia de desmaio, sangrando muito. E aí correndo, cambaleando no meio da rua. Eu lembro que eu entrei numa casa, a mulher disse assim, sai daqui que ele vai te matar agora. E me botou pra fora da casa. E aí eu lembro até hoje, pastor Estek, que ela me jogou pra fora da casa. E ele passou assim e ele não me viu. Eu falei, meu Deus do céu, graças a Deus. Porque se ele tivesse me visto, ele tinha terminado de me matar. Tinha terminado de me matar. E aí passou um rapaz de moto, eu falei, moço, pelo amor de Deus, me ajuda, eu vou morrer. Ele viu que eu tava toda ensanguentada, me botou nessa moto, me levou lá nessa... 3 meses, né? Eu não conhecia ninguém na cidade, que eu tava nessa cidade. Me colocou lá numa viatura lá que tinha no meio da praça. Essa viatura rodou a cidade todinha ainda atrás dele, eu sangrando pra todo lado. E aí depois me levou para o hospital. E quando chegou lá, né, já foi aquele medicamento todo, porque deu febre altíssima na hora e tudo. Eu fiquei 4 dias internada no hospital. 4 dias, pastor Esté, sem conhecer ninguém na cidade. 4 dias, desce a minha regra de mulher. Meu Deus. 4 dias sem trocar de roupa. Meu Deus. E aí eu me desesperei. Eu botei meu joelho no chão. Eu lembro que tinha camas, né? Tinha pessoas lá no leito, acho que tinha umas 3 camas, pessoas já doentes lá, e eu tava junto com elas e eu botei meu joelho no chão. E quando eu botei meu joelho no chão, eu falei, Deus, se tu tem amor à minha vida, se tu tem um plano na minha vida, levanta alguém pra cuidar de mim. Senhor, eu tô tão sozinha nessa cidade, eu não tenho ninguém. Ô Senhor, sabe aquela oração que você faz dentro da sua alma? Quando eu levantei do leito, que eu sentei na cama, que eu olhei na porta, vi uma mulher. Uma mulher bem bonita, pastor Esther. Uma mulher com cabelão, assim, com uma pasta na mão. Você sabe que a mulher não é da terra. E a mulher chegou perto de mim e falou assim, você é a Graça? Eu falei, sou. Ele, a partir de hoje, Graça, eu tô cuidando de você. Aí chamou os médicos e falou assim, olha, aqui tá, aí deu o cartão dela pros médicos e falou assim, olha, quando ela sair daqui, me chama, porque eu vou tirar ela daqui, vou levar ela pro hotel, eu vou entrar em contato com a família dela e a partir de hoje eu tô cuidando dela. Que coisa linda. Eu falei assim, meu Deus, eu fiquei tão assim extasiada que eu nem... E ali, todo dia ela ia me ver. E aí ela ia lá me ver, e quando eu recebi alta, aí ela foi me buscar. Pastor, esse é o carro da mulher, não é um carro da terra. E aí eu entrei naquele carro com a sacolinha na mão, sabe? Eu entrei naquele carro, ela me levou pro hotel, pagou todos os meus medicamentos, e eu fiquei naquele hotel, ela entrou em contato com a minha família, ela foi lá buscar meus 2 filhos, né? Que tava nessa tribulação toda, eu tava na casa da avó, pegou os meus 2 filhos, levou pro hotel, e quando eu estava naquele hotel que minha irmã chegou, aí eu chamei a dona do hotel, falei assim, moça, chama pra mim aquela mulher que me colocou aqui.
Aí ela olhou pra mim, deu uma risada, ela falou, que mulher? Eu falei, a mulher que me colocou aqui. Ela falou assim, você tá doida? Não tem mulher nenhuma. Eu falei, tem sim. Tem uma mulher que me colocou aqui. Ela falou assim, não tem. Não tem mulher alguma. E ela começou a rir. Eu falei, moça, aquela moça bonita do cabelão. E eu falei, moça, e as contas? Ela falou assim, tá paga. Eu falei, então, e a mulher? Ela, não tem mulher. Você tá doida. E ela virou as costas pra mim e saiu. Né? E ali minha irmã chegou. E hoje eu entendo nitidamente que foi um anjo do Senhor. Que o Senhor colocou pra cuidar de mim. E aí minha irmã... Desculpa, pastora Esther. É porque realmente foi algo muito forte que aconteceu na minha vida que eu nunca esqueço. E ali minha irmã chegou ali, me pegou ali, me levou. Novamente, eu com a cara toda quebrada. Pastor Esther, eu sou pretinha, né? Ficou um roxo tão feio na minha cara que quem me conhece sabe, vai lembrar dessa história eu contando. E quando eu cheguei em casa, a minha mãe chorou, né? Que me viu com a cara toda quebrada. E aí eu decidi, eu falei, a partir de hoje eu não quero mais esse homem. A partir de hoje eu não quero mais esse homem. E ele ainda foi atrás de mim, pastor Esther. E ele foi lá. E aí quando ele chegou lá, ele falou assim, o que aconteceu? Eu falei, não, deixa ele entrar. Né? Minha família não queria deixar, eu falei, pode deixar ele entrar. Eu falei, a partir de hoje eu te libero no reino espiritual. Eu libero você, eu te perdoo no reino espiritual. Porque eu vou viver a minha vida. E a partir de hoje eu não quero mais nada com você. E aí, a partir daquele dia também, graças a Deus, sabe? Não teve mais nada. Comecei a ir pra igreja, queria botar uma maquiagemzinha que Jesus falou assim, não, você vai com a cara desse jeito. Pra mostrar a desobediência. E eu ia com a cara toda roxa pra igreja. Nossa. E aí eu lembro que Deus foi trabalhando na minha vida e eu sempre fui determinada assim na obra do Senhor, sempre gostei de estar envolvida, eu congreguei 16 anos numa mesma igreja, né, Igreja Visão Missionária, e eu sempre fui da libertação, do culto de libertação, né, e ali eu voltei para essa igreja, comecei a fazer meus trabalhos e foquei muito no Senhor. E aí eu ministro muito, né, para a glória de Deus. Hoje, para a glória de Deus, a gente viaja ministro muito para a glória do Senhor. E toda vez que eu ia ministrar, Deus usava alguém e falava assim, Deus vai te dar um esposo, que vai andar lado a lado com você, que vai ser uma bênção de Deus na sua vida. E eu falava, meu Deus, como vai ser isso? E sem contar, pastor Esther, que eu casei com esse homem no papel. Uhum. Eu casei com ele porque quando eu fui servir ao Senhor, a gente sem sabedoria, falaram, casa porque você está na prostituição. Então você tem que casar. E quando eu fui casar com ele, pastor Esther, eu fui casar no carro roubado. Você acredita? E na igreja? Não, lá no cartório. Não, entendi. Mas assim, na época você já era crente. Sim, mas eu casei por causa disso. Porque eu era crente, eu queria fazer a obra de Deus. É isso que mas eu digo. Essa falta de conexão. Sim. Ah, isso aqui tá certo, isso aqui tudo bem. De ensino, na verdade. É uma falta de ensino. Porque a pessoa que tava vendo que o cara tava num roubo, né? Numa vida toda torta, aí vai mandar eu casar. Uma pessoa que entrou agora na igreja. Então, eu empolgada, né? Não sabia de nada. Casei, né? Casei. E ali casei. E aí, depois dessa luta toda, né? O Senhor foi trabalhando na minha vida. E aí, Deus falando que ia me dar um esposo, que ia andar lado a lado comigo. E eu lembro que eu tava numa vigília, sofrendo com 2 menininhos pequenos, passando tanta fome, necessidade, mas tava firme com Jesus. Largar o Jesus por nada. Eu lembro que chegou um mês que eu comia cuscuz de tarde, de dia e de noite com o menino. O cuscuz salva a gente, né? Cuscuz já tapioca. Oh, meu Deus. Quer biscoito, mãe? Tem cuscuz. Quer almoço? Tem cuscuz. Os bichinhos estavam parecendo um milho ambulante. E ali, eu lembro que eu tava numa vigília. E ali meu esposo tava lá, todo bonitão. Meu esposo é bonito, viu, pastor? Eu acho que eu não vi ele ainda não. Fui lá te deixar um dia, mas não vi ele ainda não. Vou te mostrar, vou te mandar. E ali ele tava lá filmando, né? Que ele fazia filmagem sobre os eventos da igreja. Ele tava todo de terno, todo arrumado, filmando. Ele era o único homem da igreja dele, né? As irmãs eram tudo dele. E ela chegou roubando o coração. Jesus me deu ele de presente. Jesus faz essas coisas. E aí, quando eu olhei ele, eu falei, Jesus? Que varão é esse? Eu não tô procurando, não. Se o Senhor quiser me dar, eu quero. Eu falei dessa forma com Jesus. E ali a gente tinha um amigo em comum. E ali eu falei pra ele assim, vou arrumar uma irmã da minha igreja pra você.
Olha. E ali acabou, pastor Esté, que nessa conversa a irmã era eu. E ali eu lembro que a gente começou a conversar e tudo, mas eu tinha muita responsabilidade na igreja. E aí eu chamei ele pra conversar, eu falei assim, olha, o que você quer mesmo comigo? Ele falou assim, olha, eu quero namorar, noivar e casar. Aí eu falei, se você quer isso mesmo, se é de Deus mesmo, tu vai pedir meu pastor. E na época era 2. Eu sei que esse homem, ele é branco, né? Ele ficou verde, azul, amarelo. Mas ele foi lá, pediu para meus pastores. E quando a gente que foi casar, a pastora Esté Deus providenciou tudo. Eu ganhei tudo. Ganhei a decoração, ganhei a janta, ganhei bolo, ganhei tudo para a glória de Deus. E a gente não tinha nada. E Deus preparou o melhor. E para a glória de Deus, tem 13 anos, né? Que nós somos casados hoje. Tem mais 3 meninos, igual eu falei, né? Temos 5, 2 meu e 3 que é nosso. E estamos aí na obra do Senhor. Deus mudou a minha história, mudou meu cativeiro, né? E hoje eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito.